deputados, senhoras deputadas. Ministra, eu quero iniciar aqui, infelizmente, o politicamente correto muitas das vezes predomina em detrimento do bom senso aqui nessa casa, então eu vou fazer o que outros deveriam ter feito. Eu quero iniciar repudiando a postura da presidência dessa casa por ter permitido desrespeito a Vossa Excelência, quando Vossa Excelência foi chamado, anotei aqui, de abusador, covarde e de um analfabeto que sequer sabe ler o texto que o senhor próprio editou. Essas ofensas não foram em nenhum momento impedidas pela presidência da casa e quando Vossa Excelência, na resposta, de forma extremamente educada, apenas disse ao colega que não sabia se ele tinha ou não formação em direito, Vossa Excelência foi interrompido e acusado de estar ofendendo os colegas. Então fica aqui minha solidariedade, dizer que Vossa Excelência não ofendeu nenhum de nós parlamentares e que a presidência dessa comissão possa atuar de maneira mais imparcial e séria nas próximas convocações. Quero dizer também, ministro, que é vergonhoso para nós, enquanto parlamentares, convocar um ministro de Estado para vir aqui explicar a seguinte frase: os adversários da democracia não terão um dia de paz. Eu vou repetir principalmente para quem está assistindo de casa. No dia de hoje, um ministro de Estado foi convocado por dizer que não dará paz àqueles que atentarem contra a democracia, que não dará paz àqueles que depedrarem os prédios públicos, para aqueles que tentarem impor à força de um golpe de Estado os seus anseios ditatoriais, os seus anseios de poder. Então, ministro, dizer a Vossa Excelência que, como um democrata, eu fico feliz e acredito que a maioria do povo brasileiro que deu a resposta nas urnas no ano passado, fica aliviado em saber que Vossa Excelência, que o presidente Lula, que o Ministério dos Direitos Humanos não darão um minuto de paz a fascista, a golpista, àqueles que querem derrubar o Estado democrático de direito. E espero, ministro, que muito em breve nós possamos estar aqui fazendo um debate de alto nível, mas que enquanto isso não acontecer, nós desceremos o nível quantas vezes necessário for. Não ganharão mais no grito. Foi-se a época que ganhavam eleições com videozinho no TikTok e no YouTube. Não ganharão mais no grito. Perderam nas urnas, tomaram uma surra, uma lapada, uma lavada nas eleições do ano passado, juntando a força do Estado, mandando a PRF para as rodovias e vão continuar levando tunda de voto nas urnas até esse parlamento estar extirpado dessa raça autoritária que não aceita a democracia. Então, o pedido de desculpas, ministro, o meu parabéns pelo trabalho e a minha pergunta eu deixo para a réplica. Novamente, dar as boas-vindas ao ministro Silvio Almeida, meu amigo, professor e jurista respeitado, e que eu acho que depois dessa sessão de hoje merece um adicional de insalubridade. Vou conversar com a ministra Esther Dweck para ver se providencia isso no Ministério da Gestão. Até porque, presidente, eu acho verdadeiramente lamentável que a gente dedique uma tarde inteira de uma sessão tão importante da Câmara dos Deputados para falar sobre banheiro. Aliás, eu acho que nós poderíamos falar sobre banheiro, como disse o ministro, em outras circunstâncias. Não sei se todos os colegas sabem aqui, mas nós temos 5 milhões de famílias brasileiras que não têm banheiros nas suas casas. Isso é parte de um problema de déficit habitacional qualitativo no Brasil. E que nós precisamos de programa habitacional, de requalificação das moradias precárias, para que as pessoas tenham banheiro. A população em situação de rua que não tem acesso a abrigo e muito menos a banheiros, e que são só na cidade onde eu vivo, em São Paulo, ministro, 53 mil pessoas. Esse seria um bom debate, se alguém quer falar sobre banheiro. Agora, o debate sobre banheiro que se deu aqui, se deu no âmbito psicanalítico. E eu aqui tomo a liberdade, porque me formei em psicanálise, fiz meu mestrado em psiquiatria, deputado Janones. E existe um conceito do Freud, fundador da psicanálise, que é o conceito de projeção. O que diz o Freud? Ele diz o seguinte, que aquelas pessoas que têm os sentimentos e os desejos mais pervertidos e inconfessáveis, elas frequentemente fazem um processo de projeção, um mecanismo de defesa do ego, e passam a atribuir isso a outros.
e traduzem esses sentimentos com os quais elas não sabem lidar com uma ultramoralidade, né, falsa, e atribuem aos outros as características que são delas. Então eu sempre desconfio de gente que faz da sua pauta política banheiro e sexualidade alheia. Sempre. Eu acho que isso diz mais sobre a pessoa do que sobre a pauta. E eu acho que deveria ser melhor tratado num divã do que numa sessão do parlamento. Eu acho, inclusive, e espero que a carapuça não sirva a ninguém aqui, até porque a carapuça serviu na própria razão de convocação do ministro. Eu li aqui. O ministro foi convidado hoje aqui por uma declaração onde ele diz: a República não terão um dia de paz. Aí resolvem convocar o ministro. Por quê? Alguém aqui está se definindo como adversário da democracia e da República? Aliás, hoje foi um dia de confissões. O general Heleno, lá na CPMI do golpe, disse abertamente, olha, um ajudante de ordem, se referindo ao Mauro Cid, deputado Raimon, cumpre as ordens de um presidente da República. Eu acredito que, involuntariamente, o general Heleno praticou uma confissão ou uma delação, como quer que se chame. E eu acho que, inclusive, a CPMI nos traz um ensinamento. Aqui eu vi hoje muitas pessoas exaltadas, lacrando, na gritaria, não é? E quando chega na CPMI, essas mesmas pessoas que fazem isso nas redes sociais e aqui numa comissão para tentar, de uma maneira totalmente vã, encurralar um ministro, na CPMI elas pedem o direito de ficar em silêncio. Quando chegam no STF, pedem desculpas. Ou seja, é uma dupla moralidade que escancara a falta de percepção de um setor da sociedade brasileira que, felizmente, foi derrotado nas urnas sobre o que é democracia. Democracia implica liberdade, sim, mas democracia implica responsabilidade sobre o que se diz, sobre o que se faz. E aqui a gente vê um debate de tão irresponsável, às vezes beira a chicana, envergonha a sociedade. Um debate que mais pareceria, em dados momentos, ouvindo certos deputados falarem, eu voltei no tempo na sala de aula de quinta série, só faltou a bolinha de papel jogada na cabeça. É impressionante, isso é triste para o parlamento brasileiro. Aqui não deveria ser espaço de lacração e das pessoas expressarem os seus sentimentos inconfessos. Aqui deveria ser espaço de um debate político qualificado no nosso país. E eu termino fazendo a pergunta, meu caro ministro Silvio Almeida, já que se falou tanto de banheiro, a pergunta que deveria ser feita se a razão desse encontro e dessa audiência fosse banheiro. O seu ministério tem trabalhado uma política nacional de acolhimento à população em situação de rua, da qual eu, com muito orgulho, tenho conversado e dialogado com o senhor e com outras figuras do ministério para contribuir. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, ministro, sobre essa política e também sobre a política habitacional para poder universalizar a moradia digna para todas, com banheiro, com sala, com cozinha, com todas as condições para que uma família possa viver com dignidade.